Pai do Senhor aos irmãos, eu estou aqui para continuar com os nossos vídeos a respeito da Cristologia. Fiz 2 vídeos. Um dos vídeos eu falei a respeito do nome de Jesus, o seu significado. Outro vídeo eu falei a respeito da encarnação de Jesus. E nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito do nascimento de Jesus. E para a gente começar a falar do nascimento de Jesus, a gente tem que prestar atenção no Gênesis capítulo 3 e o verso 15. E nesse Gênesis capítulo 3, verso 15, existe uma profecia que foi profetizada pelo próprio Deus. Quando Deus ele diz que da semente da mulher nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. É interessante a gente prestar atenção nessa profecia, porque a profecia diz da semente da mulher. Nós vemos que a mulher ela não tem a semente, a mulher ela tem a boa terra, o homem tem a semente. Quando o homem e a mulher, os dois se relacionam, o homem vai plantar na mulher uma semente. E daí então aquela semente vai germinar, vai crescer, vai virar um feto. Aquele feto vai desenvolver dentro da barriga da mulher, da sua mãe. E a mulher vai completar os 9 meses de gestação e aquela semente ela vai nascer. E Deus faz essa profecia da semente da mulher. Então Deus já estava falando que o nascimento de Jesus seria um nascimento virginal. E como que isso aconteceu então? Porque nós vemos dentro da biologia que para a mulher ficar grávida, ela tem que ter uma relação com o homem. Como então que Maria fica gestante sem ela ter relação com o seu esposo, com o seu marido, chamado José? A Bíblia diz que o anjo disse para Maria que a virtude do Altíssimo cobriria Maria, desceria sobre Maria, e a partir daquele momento ela ficaria gestante. Virtude no grego quer dizer poder. O poder de Deus, Deus derramou poder sobre Maria, e a partir daquele momento que o poder de Deus foi derramado sobre Maria, Maria ela fica gestante. Passa-se um tempo, passa-se um período após Deus fazer essa profecia da semente da mulher, nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Passa-se um período e Isaías ele vai profetizar a respeito do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, o verso 14, Isaías capítulo 9, o verso 6 e 7, Isaías capítulo 7, o verso 14, ele diz que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. Já em Isaías capítulo 9, o verso 6 e 7, ele diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Isaías também ele profetiza a respeito do nome de Jesus, quando ele diz que o nome de Jesus seria Emanuel. E todos nós sabemos que esse significado do nome Emanuel significa Deus conosco. Eu gosto de usar uma expressão do nome Emanuel que seria Deus no meio de nós. Então, Deus não só é conosco, como Ele está no meio de nós. Passa-se cerca de 700 anos após Isaías fazer essa promessa do nascimento do Messias, do nascimento do Cristo, e
ele nasce em Belém da Judéia após 700 anos da profecia de Isaías. Mas teve um profeta que profetizou aonde ele iria nascer, o lugar que ele iria nascer. Isaías diz que ele vai nascer. Isaías diz que ele nasceria de uma virgem. Mas teve um profeta, e esse profeta ele se chama Miqueias. Miqueias ele é considerado um dos profetas menores. E Miqueias profetiza que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Está em Miqueias capítulo 5 e o versículo de número 2. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, verso 1 e versículo 4 e verso 6, diz que ele nasceu em Belém da Judéia. E Mateus diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus diz que ele nasceu no tempo do rei Herodes. Outras traduções diz no período em que Herodes reinava. É interessante a gente prestar atenção nesse fato em que Jesus nasceu no tempo que Herodes governava. Porque Herodes, quando ele nasce, Herodes pensa que o rei que tinha nascido, o rei de Judá, o rei de Israel, que seria o Messias, iria tomar o seu trono, iria governar Israel. Herodes, ele pensava isso. E Herodes, ele foi doutrinado assim, porque os religiosos daquela época, eles ensinavam no templo e na sinagoga que o Messias iria nascer. E ele iria libertar eles do governo de Roma, do poder de Roma. Ele iria nascer numa família real. Ele iria nascer, iria ser um rei, ele iria ser um governante, ele iria livrar Israel do governo de Roma. E a gente vê totalmente ao contrário. O Messias que nós cremos, ele nasceu numa manjedoura, Lucas capítulo 2, o versículo 6 e 7. Ele veio de uma família humilde, o seu pai era carpinteiro, sua mãe era humilde. Ele não veio para ser rei, para tomar reino de ninguém. Então, o que Herodes fez para ele não perder o seu reinado? Porque na cabeça de Herodes, ele iria perder o seu reinado após o nascimento do rei de Israel. Herodes manda matar todas as crianças que nasceram em Belém da Judéia com 2 anos de idade para baixo. Mas Deus ele dá o livramento para o menino que nasceu, o menino Jesus, para sua mãe. A Bíblia diz que o anjo apareceu para José em sonho e disse para ele: pega a mãe do menino, pega o menino e vá para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. José assim fez conforme o anjo tinha dito para ele. Ele foi para o Egito, ficou um período no Egito até Herodes morrer. E quando Herodes morre, o anjo aparece de novo para José em sonho e diz: vá para Belém da Judéia, vá para Israel. José então pega a mãe do menino, pega o menino, e ele vai para Israel, mas ele não vai para Belém da Judéia, ele vai para uma cidade chamada Nazaré. Em Nazaré, Jesus cresce com seus pais, sua mãe Maria e seu pai chamado José. Jesus cresce em Nazaré, ele se torna uma criança, da criança a um adolescente, do adolescente a um homem adulto, e aos seus 30 anos de idade, ele vai então até João para ser batizado por João, para assim se cumprir a profecia de Isaías. A Bíblia não fala muito a respeito da infância de Jesus, né? A Bíblia não chega a falar muito sobre a infância de Jesus, mas a Bíblia fala do seu nascimento, o lugar que ele nasceu, e depois a Bíblia vai falar que ele se perde no templo com 12 anos,
e quando a sua mãe encontra, ele está me ensinando os rabinos, mestres daquela época. E depois de falar sobre que ele se perde no tempo, a Bíblia já vai falar a respeito dos seus 30 anos que ele foi ter com João para ser batizado por João. Que Deus abençoe a todos. No próximo vídeo a gente vai estar falando a respeito do ministério de Jesus e a respeito do batismo de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Compartilha, comenta, deixa o seu joinha, os seus comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês.